Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform, formador em contabilidade, fiscalidade e em finanças empresariais. Esta é a rúbrica Trate as Finanças por Tu. Hoje eu trago um tema que eu considero especialmente interessante: a fiscalidade das viaturas ligeiras de passageiros. Como é que funciona ao nível do IRC e ao nível do IVA? As viaturas ligeiras de passageiros são aquelas viaturas que nós utilizamos no nosso dia a dia. São aquelas viaturas cuja construção não foi exclusiva para o transporte de mercadorias. E estas viaturas ligeiras de passageiros, elas são altamente oneradas para efeitos tributários, quer seja ao nível do IRC, quer seja ao nível do IVA. E hoje vamos conhecer estas mesmas consequências fiscais da aquisição de viaturas ligeiras de passageiros. Comecemos, antes de tudo, com o conceito de viatura ligeira de passageiros, que o IVA, ou o código do IVA, chama-lhes de viaturas de turismo. Sempre que quiserem consultar códigos, legislação fiscal, vão ao portal das finanças. Cliquem em Informação Fiscal e Aduaneira. Informação Fiscal Consultar e temos aqui todos os códigos da fiscalidade portuguesa. Os principais. Os principais. Claro que falta aqui muita legislação complementar, mas os principais códigos estão aqui. E o código do IVA, basta clicar no respectivo código do IVA e vamos ter acesso ao código do IVA e vamos consultar o artigo 21º, que é o artigo das exclusões do direito à dedução, onde a norma define o que é considerado viatura ligeira de passageiros ou viatura de turismo. Artigo 21º, número 1, a linha A. É considerado viatura de turismo qualquer veículo automóvel com inclusão do reboque que, pelo seu tipo de construção e equipamento, não seja destinado unicamente ao transporte de mercadorias, ou a uma utilização com caráter agrícola, comercial ou industrial, ou que, sendo misto ou de transporte de passageiros, não tenha mais de 9 lugares com inclusão do condutor. Este é o conceito de viatura de turismo. E as viaturas de turismo, elas têm consequências fiscais ao nível do IRC. Eu vou começar por analisar as questões relativas ao IRC e depois vou fazer uma abordagem relativa ao IVA. No que toca ao IRC, começo pelas chamadas tributações autónomas. Mas o que é que são tributações autónomas? Tributações autónomas são taxas que incidem sobre encargos contabilizados pela empresa. E as viaturas, obviamente, que geram vários tipos de encargos. Esses encargos, conforme refere a norma, são as depreciações, as rendas ou aluguéis, quando a viatura está contratualizada em sistema de locação operacional, em que a empresa paga mensalmente uma renda, o seguro, a manutenção e conservação, os combustíveis e os impostos incidentes sobre a sua posse ou utilização. Estes encargos, definidos no artigo 88, número 5 do Código do IRC, o somatório destes encargos, estão sujeitos a tributações autónomas. Então aqui o legislador considerou o seguinte, e esta tabela que eu agora vou analisar é uma tabela
com base no Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020, ou seja, é o que se aplica agora. Porque existem aqui alterações face a 2019. E esta é efetivamente a tabela que já consagra as alterações do novo Orçamento Geral do Estado 2020. Temos aqui viaturas cujo valor de aquisição é inferior a 27.500, igual ou superior a 27.500, mas inferior a 35.000 euros, e valor de aquisição superior a 35.000. Se a viatura é uma viatura ligeira de passageiros ou ligeira de mercadorias tipo N1, quando a gasóleo, a gasolina e a GPL, os encargos estarão sujeitos a 10%, a 27,5% ou a 35%. E 35% é a tributação mais elevada que existe, é quando a viatura custou à empresa um valor superior ou igual a 35.000 euros. As viaturas plug-in, que são viaturas que têm uma autonomia a eletricidade, carregam-se à corrente, gera-se uma autonomia a eletricidade, finda a qual entra o motor que funciona a gasóleo ou a gasolina. Estas viaturas, quando de valor ou de valor de aquisição inferior a 27.500, estarão sujeitas a 5% de tributação autónoma sobre todos os seus encargos. Igual ou superior a 27.500 e inferior a 35.000, 10%. Igual ou superior a 35.000, 17,5%. Se forem viaturas movidas a gás natural veicular, o chamado GNV, 7,5%, 15% e 27,5%, conforme os respectivos valores de aquisição. Duas novidades face ao passado. Este limite é aumentado para 27,5, anteriormente era 25.000 euros. E o respectivo GPL, que estava consagrado dentro das viaturas movidas a GNV e também a GPL 7,5, 15, 27,5, passou o GPL, as viaturas a GPL, passaram a ser tributadas pelas taxas mais altas que existem a nível de tributações autónomas sobre os encargos para as viaturas. 10, 27,5% e 35%. E agora vem aquilo a que se denomina por fiscalidade verde, que já tínhamos aqui nas viaturas plug-in, mas vamos ter aqui em toda a sua expressão nas viaturas elétricas. É que as viaturas 100% elétricas simplesmente não estão sujeitas à tributação autónoma. Ou seja, os encargos relacionados com as viaturas 100% elétricas, as depreciações, o aluguer se for por locação operacional, o seguro, a manutenção e conservação. Obviamente que estas viaturas elétricas não têm combustíveis e, portanto, todos estes encargos, à exceção combustíveis, eles simplesmente não estão sujeitos à tributação autónoma, e isto é um ponto forte para a aquisição de viaturas elétricas. Este quadro é um quadro que foi elaborado na perspectiva de uma empresa que gerou lucro tributável. Para empresas que geram prejuízo fiscal, todas as tributações autónomas elencadas no artigo 88 do Código do IRC, todas, incluindo as das viaturas, porque estas tributações autónomas das viaturas não são as únicas que existem. Existem vários outros encargos que estão sujeitos à tributação autónoma, mas neste vídeo o meu foco é viatura ligeira de passageiros.
E quando existe prejuízo fiscal, todas as tributações autónomas são aumentadas em 10 pontos percentuais. É verdade. A empresa gerou prejuízo fiscal 20%, 37,5%, 45%, 15%, 20%, 27,5%, 17,5%, 25% e 37,5%. A empresa com prejuízo fiscal tem agravamento em 10 pontos percentuais relativamente às tributações autónomas, sejam elas quais forem, e para as viaturas não deixa de o ser. Mas para o ano de 2020, o legislador coloca uma questão no novo Orçamento Geral do Estado. É que quando a empresa está no período de tributação de início de atividade e no seguinte, ou seja, quando a empresa está no seu primeiro ano e no seu segundo ano de atividade, caso a empresa incorra em prejuízo fiscal, não há agravamento em 10 pontos percentuais. Ou seja, se estivermos no primeiro ou no segundo ano de atividade e se adquirirmos algumas destas viaturas, estas serão as tributações autónomas, mesmo que exista prejuízo fiscal. Agora, no terceiro, quarto e seguintes, havendo prejuízo fiscal, há um aumento em 10 pontos percentuais destas tributações. Isto é uma novidade para este novo Orçamento Geral do Estado, porque até aqui, independentemente da empresa estar no primeiro, no segundo ou no terceiro, ou se a empresa já está há 20 anos no mercado, a empresa tinha sempre um agravamento de 10 pontos percentuais em todas as suas tributações autónomas, caso incorresse em prejuízo fiscal. Atualmente, com o novo Orçamento Geral do Estado, fica esta nota. Ano de início de atividade e o ano seguinte não há aumento de 10 pontos percentuais, agravamento nas tributações autónomas. Quanto às tributações autónomas, estamos então conversados. Vamos agora falar sobre as depreciações. A depreciação representa o desgaste físico que o elemento tem durante o período. Ou seja, a viatura ligeira de passageiros, ela é um ativo não corrente para a empresa. Tem uma duração superior a um ano. É um ativo fixo tangível. É um equipamento de transporte. E está sujeito a um desgaste. O reconhecimento de depreciações visa traduzir o desgaste a que a viatura está sujeita e, conforme a norma, a taxa de depreciação que a empresa utiliza, no seu limite máximo, é de 25% ao ano. Com uma taxa de depreciação de 25% ao ano, conforme o Decreto Regulamentar 25 de 2009, significa que a vida útil de uma viatura ligeira de passageiros é de 4 anos, porque as depreciações vão se acumulando ano após ano e ao quarto ano, findo o qual a viatura está 100% depreciada e a sua quantia escriturada é zero. Para viaturas ligeiras de passageiros a gasóleo e gasolina, a depreciação é fiscalmente aceite para valor de aquisição até 25 mil euros. Isto significa que se uma empresa comprar uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo ou a gasolina acima de 25 mil euros, vai ter aqui um problema e que é o seguinte, a diferença não é aceite fiscalmente. Vejamos o seguinte exemplo. Uma empresa adquire uma viatura ligeira de passageiros cujo valor de aquisição é de 40 mil euros. Faz-se na contabilidade a depreciação contabilística, 25% de 40 mil, 10 mil. Este valor é contabilizado como um gasto. E o resultado contabilístico de uma empresa é a diferença entre os rendimentos e os gastos. Os gastos deduzem,
a empresa obtém uma dedução via contabilidade 10.000 euros. Só que a autoridade tributária coloca aqui um limite. 25% de 25.000 euros, ou seja, 6.250. É o máximo. E como a empresa tem uma base contabilística de 10.000, aquilo que contabilizou, e uma base fiscal de 6.250, a depreciação fiscal, aquilo que o fisco aceita, temos aqui um problema em que ultrapassamos um limite fiscal e vamos ter uma diferença, e essa diferença chama-se um ajustamento fiscal a acrescer, e o contabilista certificado vai ter que acrescer ao lucro tributável da empresa 3.750 euros. Ou seja, na passagem do resultado contabilístico para o resultado fiscal, existe uma diferença que tem que ser corrigida. Estas diferenças são corrigidas quando se entrega a declaração modelo 22, que é a declaração do IRC. E estas diferenças, elas são corrigidas no quadro 7, aqui no domínio das rúbricas a acrescer. E, concretamente, esta diferença relativa às depreciações, ela é corrigida aqui num campo 719, que são depreciações não aceites como gastos. E no caso daquela empresa que eu estou agora a analisar, o contabilista certificado teria que acrescer ao resultado da empresa, neste campo 719, o respectivo valor que acabei de calcular e de 3.750. Também não esquecer que, tratando-se de uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo, de valor superior, de valor de aquisição superior a 35.000 euros, paga 35% de tributação autónoma sobre todos os seus encargos. Obviamente que os encargos deduzem como gastos. Isso é positivo. Mas depois estão sujeitos a uma tributação de 35%, porque é uma viatura acima de 35.000 euros. E atenção, a tributação autónoma de 35% é sobre a depreciação contabilística e não a fiscal. Parece mentira, mas é mesmo verdade. A autoridade tributária obriga que as empresas tributem autonomamente as depreciações contabilísticas, quando eles não aceitam os 10.000. Eles só aceitam 6.250. E eu tenho que acrescer ao meu lucro 3.750. Mas, enfim, as regras ditam que as tributações autónomas são sobre os gastos efetivamente reconhecidos na contabilidade. E efetivamente foram reconhecidos 10.000 euros. Quanto às viaturas híbridas plug-in, a depreciação é fiscalmente aceite para valor de aquisição até 50.000 euros. Vamos imaginar um exemplo 2. Uma empresa compra uma viatura ligeira de passageiros plug-in por 60.000 euros. Valor superior aos 50.000 do plafond do limite das finanças. A empresa contabiliza a sua depreciação contabilística, 25% de 60.000, 15.000 euros, mas depois existe o teto de 25% de 50.000, 12.500. Bem, é o dobro de uma viatura a gasóleo ou a gasolina. Mas gera-se aqui também uma diferença. 15.000 menos 12.500, 2.500. E o contabilista certificado, mais uma vez, vai ter que ir à declaração modelo 22, ao campo 719 e corrigir o lucro com uma correção a acrescer, que aumenta o lucro tributável da empresa na verba estabelecida e que eu referi de 2.500 euros.
Tratando-se de um híbrido plug-in, está sujeita a depreciação contabilística à taxa de 17,5%, porque os híbridos plug-in acima de 35.000 euros pagam tributação autónoma de 17,5%. Agora, uma viatura num terceiro exemplo, a GPL. Em primeiro lugar, a depreciação é fiscalmente aceite para valor de aquisição até 37.500 euros. Imaginemos num terceiro exemplo uma viatura que custa à empresa valor de aquisição 30.000 euros. Faz a depreciação contabilística, 25 de 30.000, 7.500, e a depreciação fiscal coincide com a depreciação contabilística, porque a viatura ficou aquém dos 37.500 e, portanto, a empresa faz 25% de 30.000. No que toca à depreciação fiscal, não se verifica qualquer diferença. Ajustamento fiscal a crescer, zero. Obviamente que se esta viatura, imaginemos, tivesse custado 40.000 euros, a depreciação contabilística 25% de 40.000, 10, e a depreciação fiscal 25% de 37.500, iria haver diferença. Essa diferença, mais uma vez, o contabilista certificado no campo 719 aumentava ao lucro para efeitos tributáveis. Aqui não há diferença nenhuma e, portanto, aqui não se utilizaria ajustamento fiscal a crescer. Não se faria ajustamento fiscal a crescer. Tratando-se de uma viatura a GPL, em 2020 tem exatamente as mesmas tributações autónomas do que as viaturas a gasóleo ou a gasolina. Esta viatura custou 30.000 euros e nesta tabela entre 27.500 e 35.000 paga 27,5 porque está no grupo mais alto. Nos anos anteriores pagaria 15, mas o legislador resolveu onerar mais as viaturas a GPL, deixar de as contemplar nesta coluna e saltarem aqui para a coluna onde estão as viaturas a gasóleo e a gasolina, nas taxas de tributação mais altas que existem. E esta, concretamente, 30.000 euros, pagará 27,5. Sobre a depreciação contabilística, que aqui coincide com a base fiscal. Agora, uma viatura elétrica. Nas viaturas elétricas, a depreciação é fiscalmente aceite para valor de aquisição até 62.500 euros. As viaturas elétricas, efetivamente, do ponto de vista fiscal, são premiadas, não têm tributações autónomas, mas no que toca ao reconhecimento da depreciação, há um plafond que é valor de aquisição até 62.500 euros. Um quarto exemplo. Uma empresa compra uma viatura elétrica por 120.000 euros, contabiliza a depreciação contabilística, a base contabilística, 25% de 120.000 a 30.000. Este valor entra nos gastos, deduz, do ponto de vista da formação do resultado contabilístico, era ótimo que deduzisse os 30.000, só que aqui as finanças colocam limite fiscal, 25% de 62.500, 15.625. Gera-se aqui uma diferença, 14.375, entre a base contabilística, aquilo que é contabilizado como um gasto, e aquilo que é fiscalmente aceito. E o contabilista certificado vai ter que pegar nesta diferença
porque é uma viatura acima de 62.500 e, mais uma vez, lá na declaração modelo 22, no campo 719, vai ter que inscrever o agravamento, o ajustamento fiscal a acrescer ao lucro. E o lucro passa a ser maior e, consequentemente, tem este impacto na correção do resultado. As viaturas elétricas não estão sujeitas à tributação autónoma em sede de IRC, ou seja, todos os encargos que vamos ter com a viatura elétrica não pagará via tributação autónoma IRC, ou seja, vai ser tudo dedutível como gasto, considerando que o gasto relativo à depreciação está sujeito a este limite. E para que uma empresa possa deduzir absolutamente tudo relativamente à viatura elétrica, tem que apostar numa viatura elétrica que custe até 62.500 euros. Porque se a viatura elétrica ultrapassar os 62.500 euros, tem aqui esta questão das depreciações. Mas tudo o resto, tributações autónomas, simplesmente não existem. Agora, e para concluir esta análise fiscal sobre as viaturas ligeiras de passageiros, vamos falar sobre IVA. Consequências ao nível do IVA da aquisição de uma viatura ligeira de passageiros. Bom, em primeiro lugar temos que compreender um bocadinho o funcionamento do IVA. As empresas todos os meses ou todos os trimestres, depende se é um regime mensal ou trimestral, elas têm que apurar o IVA. E o apuramento do IVA é dado pela diferença entre o IVA a favor do Estado, que é o IVA que se cobra aos clientes nas vendas ou nas prestações de serviços, o negócio da empresa, e é esse IVA cobrado aos clientes, que na contabilidade é denominado por IVA liquidado, IVA a favor do Estado, deduz o IVA a favor do sujeito passivo. E onde é que a empresa tem IVA a seu favor? Nas compras que faz. Compras de imobilizado, compras de mercadorias, compras de outros bens e serviços. Então, a questão do IVA está precisamente em conseguir obter IVA a favor do sujeito passivo, para diminuir esta diferença. Porque podemos, no final, chegar a um valor positivo, o IVA a favor do Estado superou o IVA a favor do sujeito passivo, ou seja, o IVA dedutível, o IVA liquidado é maior que o IVA dedutível, a empresa tem IVA a pagar, mas pode acontecer até que o IVA a favor do sujeito passivo, as deduções do IVA das mercadorias, de outros bens e serviços e de imobilizado, sejam superiores ao IVA a favor do Estado e a empresa tenha crédito de imposto, IVA a seu favor. É do interesse da empresa obter o máximo IVA a favor do sujeito passivo ou IVA a seu favor. E as viaturas, efetivamente, geram aquisições. A aquisição da própria viatura e depois todas as aquisições de combustíveis, de eletricidade, no caso das viaturas elétricas, das conservações e manutenções das viaturas, enfim, as viaturas geram para a empresa aquisições, compras. E nós vamos ter que ver se pode ou não deduzir o IVA dessas aquisições. O funcionamento é o seguinte. Comecemos pela parte inicial. Comprar a viatura. Comprei uma viatura. Quando a viatura é uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo ou a gasolina, não pode a empresa deduzir IVA. Está excluído o direito à dedução. Isto é uma matéria prevista no artigo 21º
do Código do IVA. Efetivamente, o artigo 21 do Código do IVA, que é o artigo das exclusões do direito à dedução, ele elenca tudo o que são despesas e que não é permitido deduzir IVA a um sujeito passivo, quer ele seja uma empresa, quer seja um trabalhador independente enquadrado no regime do IVA, tem que se guiar pelo artigo 21 e tudo o que estiver elencado no artigo 21 significa que não pode deduzir o IVA. Então, não pode deduzir o IVA da aquisição de uma viatura ligeira de passageiros a gasóleo ou a gasolina. Se for um híbrido plug-in, podemos deduzir o IVA da aquisição do carro, mas o seu valor de aquisição tem que ser até 50 mil euros. Porque se for superior a 50 mil euros já não deduzimos absolutamente nada. Então, se uma empresa quiser beneficiar da dedução do IVA de um híbrido plug-in, tem que apostar numa viatura cujo valor de aquisição seja até 50 mil euros. Porque se a empresa comprar um híbrido plug-in que custa 55 mil euros, zero de dedução de IVA. Se for um GPL, ligeiro de passageiro, permite deduzir metade do IVA para valor de aquisição até 37.500 euros. Metade do IVA, 50% do IVA. Mas a viatura tem que ter um valor de aquisição até 37.500 euros. Se for uma viatura ligeira de passageiros elétrica, pode deduzir o IVA a 100%, mas a viatura tem que ter um preço ou um valor de aquisição até 62.500 euros. Portanto, se eu comprar uma viatura elétrica de 60 mil euros, ela vai-me entrar no meu ativo fixo tangível, custou 60 mil euros. Qual foi o IVA que eu suportei de 60 mil euros? 23% de 60 mil euros, 13.800 euros. 60 mil euros é inferior a 62.500, a empresa pode deduzir o IVA de 13.800. Então, o contabilista certificado vai lá à declaração periódica de IVA, vai ao campo da dedução do imobilizado, que é o campo 20, é aqui onde se deduz o IVA das aquisições de imobilizado, e inscreve aqui 13.800 euros de IVA dedutível, que vai abater. Se a viatura for superior a 62.500 euros, nada de campo 20. Não pode deduzir absolutamente nada. Então, as viaturas ligeiras de passageiros podem deduzir IVA se forem plug-in, GPL, elétrica, mas dentro destes limites. Se for gasóleo ou gasolina, zero. Claro que não se verifica a exclusão do direito à dedução quando respeitem a bens cuja venda ou exploração constitua objeto de atividade do sujeito passivo, diz a norma no 21, número 2, a linha A do Código do IVA. Um stand automóvel, claro, se ele comprar estas viaturas, para que é que estas viaturas servem? Para vender. O que é que estas viaturas representam? Existências, mercadorias. E nesse caso, o stand vai poder deduzir o IVA, porque a viatura é para venda e diz respeito à exploração, constitua objeto da atividade do sujeito passivo. Bens cuja venda ou exploração constitua objeto de atividade do sujeito passivo e, nesses casos, vai deduzir o IVA. Se a empresa não tiver nada a ver com a atividade, regras gerais, conforme acabei de explicar. E agora, como é que funciona, em termos fiscais, a dedução do IVA suportado nos combustíveis para viaturas ligeiras de passageiros?
O gasóleo, o GPL, o gás natural e os biocombustíveis, a dedução é de 50% do IVA suportado. Estou a falar de viaturas ligeiras de passageiros, como sempre, está bem? Porque se for uma viatura de mercadorias, de transporte de mercadorias, um pesado, um caminhão, claro que o gasóleo deduz 100%, mas eu estou a falar de viatura ligeira de passageiros, deduz 50% do IVA suportado. A gasolina nunca deduz o IVA, por regra. Ou seja, viaturas a gasolina não posso deduzir simplesmente o IVA suportado. Em 2020, face ao novo Orçamento Geral do Estado, é estabelecida a possibilidade de dedução de IVA suportado com a gasolina para veículos licenciados para transportes públicos. Mas isto tem impacto especialmente para os táxis, que compram viaturas ligeiras de passageiros, e se comprarem viaturas ligeiras de passageiros a gasolina, nomeadamente híbrido plug-in a gasolina, o IVA suportado com a gasolina passa a deduzir e o veículo tem que estar licenciado para transporte público, porque se for uma viatura sem este intuito e sem este licenciamento, zero. Gasolina, zero. Portanto, a dedução do IVA, do gasóleo, do GPL, do gás natural e dos biocombustíveis, metade do imposto suportado, a gasolina não deduz, a menos que ela seja destinada a uma viatura ligeira de passageiros que esteja licenciada para o transporte público. E quando se deduz o IVA, vamos à declaração do IVA e utilizamos o campo 24, porque é no campo 24 onde se faz a dedução do IVA dos outros bens e serviços, onde o gasóleo, o GPL e o gás natural estão incorporados, são considerados outros bens e serviços, e é aqui no campo 24 onde se deduz. O 20 era para a aquisição, é para o imobilizado, o 24 é para os consumos de outros bens e serviços. Também com o Orçamento Geral do Estado para 2020, passa a ser dedutível o IVA da eletricidade consumida por qualquer veículo elétrico ou híbrido plug-in, independentemente do seu tipo, mas com especial enfoque para as viaturas de turismo, independentemente do objeto de atividade do sujeito passivo, ser ou não ser a venda ou a exploração das mesmas. Bom, é mais um ponto a favor para as viaturas elétricas e já agora também para os híbridos plug-in que têm que ser carregados pela corrente elétrica. Ou seja, a eletricidade que é gasto para a empresa, o IVA suportado passa a ser deduzido, o que é uma novidade do Orçamento Geral do Estado para 2020 e mais um ponto a favor para as viaturas ligeiras a passageiros a eletricidade e para os híbridos plug-in que também consomem eletricidade. Portanto, se um taxista, por exemplo, comprar um híbrido plug-in, ele vai poder deduzir o IVA da gasolina, se for a gasolina, vai poder deduzir o IVA da gasolina e vai também poder deduzir o IVA da eletricidade. Uma empresa que compre um híbrido plug-in e que não tenha essa viatura ligeira de passageiros licenciada para transporte público, claro que não deduz o IVA da gasolina, mas deduz o IVA da eletricidade. Se for a gasóleo, deduz 50% do IVA do gasóleo e deduz o IVA da eletricidade. Portanto, temos então esta novidade que com o Orçamento Geral do Estado para 2020,
o IVA da eletricidade passa a poder ser deduzido, quer seja veículo elétrico, quer seja um híbrido plug-in, independentemente da atividade do sujeito passivo. Ficou então assim feita uma análise das implicações no IVA e no IRC das viaturas ligeiras de passageiros. Para a nossa reflexão, efetivamente, de toda esta análise, nós chegamos à conclusão, em primeiro lugar, que as viaturas são extremamente oneradas pelo fisco. Viaturas a gasolina, viaturas a gasóleo, ligeiras de passageiros, as empresas pagam muito do ponto de vista fiscal, quer em sede de IRC e quer na não dedução ao nível do IVA. A questão aqui tem a ver com a fiscalidade verde, que tem vindo a dar primazia às viaturas 100% elétricas que, do ponto de vista do IRC, não têm tributações autónomas. A depreciação é aceite até 62.500 euros de valor de aquisição. Quando uma viatura a gasolina ou a gasóleo é até 25.000 euros. Nada de tributações autónomas. A nível de IVA, são aceites a dedução do IVA para viaturas elétricas até 62.500 euros e passa a eletricidade a conferir também o direito à dedução. Portanto, de tudo isto, eu posso concluir uma carga fiscal brutal para as viaturas, em termos gerais, mas com um benefício claro para as viaturas elétricas. Bom, esta e outras matérias são amplamente desenvolvidas nos cursos de fiscalidade da Certform, especialmente nos cursos onde matérias de IRC e de IVA são tratadas, nomeadamente no curso prático de Fiscalidade IVA, no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso prático de IRC, com as alterações de 2020, no curso prático de Gestão Fiscal e também no Mini MBA em Finanças e Fiscalidade Aplicada, que atualmente está a ser ministrado no sistema live streaming. A Certform aposta na formação presencial, mas atualmente estamos a fazer uma aposta muito focada, quer seja no e-learning, quer seja no live streaming, para que possamos ter uma oferta formativa alargada nestas modalidades de formação. Resta-me então agradecer muito o facto de terem estado a visualizar este vídeo na rúbrica Trate a Fiscalidade por Tu e em próximos vídeos continuaremos a tratar de temas interessantes, tal como foi este, porque é sempre importante termos estes conhecimentos e sabermos como é que funciona a fiscalidade portuguesa. Muito obrigado por terem visualizado este vídeo e até ao próximo.